Irmãs e irmãos, louvados sejam humanos e não humanos. Vamos aproveitar esse início aqui. Eu peço a gentileza de vocês me orientarem aqui se o som está bom, se o volume está alto, está baixo, porque eu estou usando um microfone novo aqui e preciso testá-lo. Digam para mim, tá bom a altura da voz? Um abraço para a Simone, para o Ademar, para a Márcia também, para a Tabe, para a maninha Mônica, minha amiga. Peço que alguém me esclareça aqui se essa altura de voz está boa. Porque se não tiver, eu troco aqui o microfone e a gente dá início a essa conversa tão maravilhosa de hoje. Tá ok, né, maninha? Obrigado. Vou esperar só mais alguém confirmar, para que a gente não tenha... Elisete também confirmou, então tá ótimo. Então, graças a Deus, o áudio está bom. Eu estou extremamente feliz de conversar hoje com vocês sobre esse tema. Estou como uma criança aqui me divertindo, pois falar de Francisco é um refrigério à minha alma, é sempre uma inspiração nova, é sempre um reânimo, é sempre um reforço, é sempre uma renovação de votos para que a gente siga para adiante, firmes, perseverantes, no ideal da fraternidade que abraçamos. Então, eu agradeço muito ao GELV, essa casa irmã que me acolhe, que me recebe com muito carinho todas as vezes que estive lá, sempre abrindo espaços para que falemos não só pelos seres humanos, mas também pelos não humanos, pelos animais e a natureza. E deixo aqui o meu abraço para a Mônica, para a Edna, para o Geórgenes, enfim, para toda a turma do GELV que trabalham aí incansavelmente para manter essa chama da fraternidade acesa lá na comunidade de Maricá. E também a todas as outras casas irmãs de Maricá, já estive em algumas, e a todos e todas que estão acompanhando hoje, que acompanharão futuramente esta singela exposição. E, obviamente, os meus irmãos e irmãs do MOVE, o Movimento pela Ética Animal Espírita, onde juntos estamos realizando um trabalho, oferecendo aí informações, conteúdos que visam melhorar a nossa relação humana com os não humanos, com toda a natureza. Geórgenes, querido, um grande abraço para você também, a Simone, sempre presente, auxiliando demais. Então é isso. Louvado seja Deus, louvado seja todas as criaturas irmãs, louvado seja essa noite, e que possamos aproveitá-la, dando aqui os nossos melhores sentimentos e vibrações para todo o planeta. O GELV está realizando o mês do meio ambiente, e essa é a última palestra desse mês do meio ambiente. Tiveram outras e ficou para mim a última palestra do mês. Então, o tema é Francisco de Assis e a natureza. Olha que beleza! Francisco de Assis é conhecido, como vocês devem saber, como o patrono da ecologia, o padroeiro dos animais, o protetor dos animais, segundo o calendário católico, e toda a humanidade, os historiadores, os pensadores que estudam a ecologia, o ambientalismo, mesmo os ateus, têm um respeito muito grande por Francisco de Assis, pelo que ele fez lá no século XIII, ou seja, há 800 anos, pelos animais e pela natureza. Então, Francisco de Assis, primeiramente, turma, ele é um fenômeno atualíssimo. É um fenômeno que não respeita o tempo. Ofereceu lições de vida eterna. Não lições que ficaram circunscritas lá no século XIII, de forma alguma. O que eu gostaria muito que vocês percebessem com essa exposição de hoje é que as lições de Francisco
são urgentes e necessárias para os problemas que estamos enfrentando hoje, problemas ambientais, sociais, que enfrentamos hoje. Então, essa lição é uma das mais primorosas que eu tenho aprendido na minha dedicação de estudo da espiritualidade franciscana. E que assim seja, que vocês percebam a grandeza desse modo de viver franciscano e que não seja aqui tão somente uma leitura, uma conversa romanceada sobre a vida deste iluminado espírito, não. Que sejam informações transformadoras, informações envolvidas numa praxis, onde da teoria a gente vai à prática, e onde a prática ela orienta a teoria também. Então, que seja um uso prático de todas essas lições do nosso amado Francisco de Assis, ou seja, transformando realmente o nosso modo de pensar, de sentir, de ver o outro e de se relacionar com o outro. Seja esse outro não humano, vertebrado, invertebrado, animado, inanimado. Porque o coração que palpita na pedra, o coração que palpita na planta, o coração que palpita na água, é o coração de Deus que palpita para todos nós. Para todos nós. Então, possamos caminhar aprendendo a pensar como uma unidade, como uma família universal que precisa da fraternidade como sustento, para que todos nós, humanos e não humanos, tenhamos condição de vida. Então, falar de natureza é falar disso, falar de Francisco é falar disso, falar de fraternidade. Então, vamos lá. Saúdo aqui a Sônia, a Marli, o Edson, e vamos conversar, então, sobre Francisco. Bom, turma, a natureza é algo não fácil de definir, mas ela é o grande palco da vida. É na natureza onde se apresentam as mais belas e variadas existências, com suas variadas também vestimentas. Uns se apresentam vestidos de pele, outros de pelo, outros de escama, outros através de cascas, nas árvores esbeltas, outros através do mineral na pedra. Enfim, a natureza é esse palco da vida que compõe uma grande peça harmônica, sincronizada e bela. E nós fazemos parte dessa natureza. Como disse uma poetisa certa vez, o meio ambiente começa no meio de nós. Nós somos também natureza. E o papel de Francisco é um papel de reconciliação, de religare da humanidade com a sua própria natureza e com a natureza que se revela também fora de nós. Esse papel de reconciliação é um papel deveras importante, porque ao longo do advento da modernidade, nós perdemos esse sentido, essa percepção, onde nós nos percebemos e percebemos o outro como sendo o outro, distanciado, separado de nós. E precisamos muito conversar sobre essa ruptura, desse rompimento que a modernidade trouxe para as nossas vidas e que a doutrina espírita não acompanhou. A doutrina espírita não faz coro a essa separação do homem com o mundo natural, de maneira nenhuma. Com o Espiritismo estudamos a lei de unidade, e essa lei de unidade não nos coloca como separados do mundo natural. E Francisco fez esse papel de extrema relevância lá no século XIII. Então, nesse espetáculo evolutivo, não há papel mais ou menos relevante, não há espécie mais ou menos relevante. Todos se complementam e são igualmente importantes e complementares. Isso é um ensinamento fantástico que a gente precisa entender. A nossa função não é melhor, não é pior que a função de um gafanhoto, que a função de uma lagarta, de uma borboleta, de uma planta que faz a fotossíntese, extrai os minerais da água
colhe a energia do sol e transforma gás carbônico em oxigênio, que transforma frutos, que trazem vida, que trazem saúde, que alimentam, tem sua importância, o seu valor intrínseco e inerente ao desenvolvimento próprio, e há também a sua contribuição para a vida das demais vidas, humanas e não humanas, que importam igualmente. Então, nós todos, humanos e não humanos, segundo a cosmovisão de Francisco e segundo esse olhar sobre o que é a natureza, somos fios elegantes dessa grande teia da vida. Nenhum mais importante do que o outro. Pensemos nisso e aprendamos aos poucos, gradativamente, nos esforçando, pois o espírita é conhecido por aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Então, a gente precisa se esforçar para louvar a beleza de cada ser, a beleza da natureza. Louvar essas grandes vidas que se apresentam nesse palco da criação. Seja ela, como já disse, animada, inanimada, vertebrado, invertebrado, enfim. O que importa é que estamos existindo para aprendermos a comungar com Deus. E para comungar com Deus, precisamos louvar, respeitar, cuidar, reconhecer o papel de cada espécie na natureza. Sem isso, não comungaremos com Deus. Sem isso, estagnaremos no nosso processo evolutivo. Enquanto destruirmos a fauna e a flora, desrespeitando todas essas vidas, ficaremos ilusoriamente distanciados de Deus e também estagnados na nossa evolução. Portanto, turma, todo aquele que aprendeu a arte de comungar com Deus através da natureza, aprendeu o grande sentido da vida. E é por isso que, para falar dessa comunhão com Deus, dessa reconciliação numa fraternidade universal com todos os seres, numa comunidade de vida, precisamos falar de Francisco. Francisco e a natureza é um só, que se revela para a gente como uma grande lição atemporal para melhorarmos as nossas condições de vida aqui na Terra, pois estamos num momento realmente desafiador, numa crise ambiental sem precedente. A ciência já vem há tempos nos alertando, nos advertindo. No nosso meio espírita, nós temos várias lições dos bons espíritos sobre isso. Temos a lei de conservação lá em O Livro dos Espíritos, que é uma das 10 leis morais. Temos o nosso querido André Trigueiro fazendo palestras muito enfáticas sobre essa questão. Enfim, e muitos outros corações e movimentos fazendo esse chamamento, essa denúncia profética de que precisamos urgentemente melhorar a nossa condição de vida com os demais seres. Eu vou acompanhando aqui aos poucos no chat os comentários de vocês. Mas, enfim. Então, turma, a nossa alma necessita, nessa laboriosa senda redentora e evolutiva, de aprender a conectar-se com os demais seres, de valer-se dessa comunhão com o todo, para que comunguemos com Deus. E uma primeira frase que eu gostaria de trazer para entendermos a cosmovisão de Francisco, para entendermos o modo de viver franciscano, tão urgente para os dias atuais, é uma que foi registrada pelo seu primeiro biógrafo, que é o Tomás de Celano. Celano conviveu um tempo com Francisco, lá no século XIII, e ele escreveu vários livros, uns 3 sobre Francisco e um sobre Santa Clara, a querida Clara de Assis, nossa querida Chiara Ofreducci. E o que Celano fala, e isso é muito importante para a nossa conversa de hoje, uma frase simples, que diz assim: a todos os seres chamava irmãos. Francisco a todos os seres chamava irmãos. Talvez nunca
o vocábulo irmão, a palavra irmão tenha sido tão homenageada e vivida na sua integralidade, como no modo de viver de Francisco, como na boca de Francisco. A palavra irmão para Francisco é a chave de compreensão da sua cosmovisão. Irmão para Francisco extrapolava a espécie humana. Extrapolava dentro da espécie humana a classe social, a orientação sexual, a cor de pele, a religião professada, a nacionalidade daquela criatura. E ia além. Porque quando o amor é muito grande, as formas humanas não bastam mais. Já dizia Pietro Baldi, outro franciscano. Então, a palavra irmão para Francisco ia muito além da espécie humana. Abraçava todos os animais numa horizontalidade não hierárquica. O segredo do modo de viver franciscano vem muito dessa desnecessidade de domínio, de hierarquia, no sentido de ser superior ao outro, porque, por exemplo, habitar a espécie humana. Isso não tornava Francisco superior às espécies não humanas. Ele via o verme, a lagarta, o irmão fazão, a irmã andorinha, a irmã água, o irmão sol, o irmão vento, como irmãos, e dialogava e conversava com eles. Falava de Deus para eles. Pedia ao irmão vento que levasse as palavras evangélicas para os corações mais distantes, onde Francisco não conseguia chegar. E esse magnetismo dele, elegantíssimo espiritualmente dizendo, era levado pelo irmão vento e atingia energeticamente corações necessitados. Tamanha fé, tamanha convicção, tamanho senso de familiaridade que ele já havia desenvolvido. Porque quando falamos de Francisco, estamos falando de João Evangelista de volta, o apóstolo muito amado do nosso Mestre Jesus. Então, a mística de amor universal de Francisco, que tratava a todos e a tudo como irmãos, que se revela muito no seu cântico às criaturas, que nós vamos comentar um pouquinho aqui hoje, mais à frente, é um poema fantástico que ele declamou, próximo do seu desencarne, naquela época. Então, essa sua mística, ela revela uma relação de fraternidade diante da natureza, em especial dos animais. Uma relação de fraternidade legítima que independe das espécies. Então, não era uma mera conversa, um mero diálogo de um ser poético, cantor romântico, não. Era o modo de viver que enxerga Deus no outro, que enxerga a sabedoria do Criador numa planta, num sol que irradia, aquece e dá vida, numa chuva que dessedenta a terra e produz a vida, numa abelha que poliniza e dá vida também às plantas e que mantém o ecossistema equilibrado, nos vermes, nas formigas, nos outros insetos que filtram e limpam os detritos sólidos e transformam aquilo em adubo, em energia para a natureza. Há toda uma sabedoria, uma bondade, um equilíbrio de Deus na observância do mundo natural, no seu modo de funcionamento, que revela leis morais, que revela leis universais, que revela, obviamente, a sabedoria do Criador nas coisas mais ínfimas. Então, essa cosmovisão, essa mística de Francisco, nos falta muito hoje, porque temos olhado para tudo como recurso, como commodity, como unidade monetária, como dinheiro, como propriedade. E usamos e abusamos de tudo como se fossem coisas. E gosto muito de dizer uma frase que li certa vez. Nós demos status de coisa
aquilo que Deus deu a graça da vida. Como fomos chegar a esse ponto? Precisamos muito de Francisco para que ressignifiquemos essa maneira pequena, primitiva, de olhar o mundo ao nosso redor, de olhar o outro, seja ele humano ou não humano. Então, essa mística religiosa, teocêntrica, essa espiritualidade franciscana, ela estabelece um modo de ser diverso do modo de ser da modernidade. E nós somos seres que estamos reencarnados no Ocidente, no Brasil, um país colonizado, um país que recebeu uma imposição de cultura e um genocídio de povos originários primitivos, que tinha todo um modo e uma identidade diferente de se relacionar com a terra e com o mundo natural. Esses saberes de contato mais harmônico com a natureza foram perseguidos e apagados, os conhecidos epistemicídios, mas que pela bondade do Senhor e de muitos tarefeiros estão voltando à tona e nos ensinando a olhar para a natureza e para nós mesmos com outro olhar. Um olhar assim, mais franciscano, mais ecológico, mais harmônico e equilibrado. Um olhar que na mística de Francisco se revela como uma horizontalidade não hierárquica. Gosto muito desse modo de interpretar a vida de Francisco. Não um olhar de superioridade, de domínio nosso às outras criaturas, mas uma horizontalidade não hierárquica, ou seja, um amor e um respeito, uma fraternidade com todas as criaturas irmãs. E o segredo dessa mística de Francisco, deixa eu beber uma aguinha, e hoje nós vamos até meia-noite, seria maravilhoso. Rafael, obrigado. Ok. Preciso olhar aqui o chat de vez em quando para ver se não teve nenhum problema aqui de conexão, de perda de áudio, tá bom? Então, seguindo aqui na nossa conversa, qual o segredo, turma? Podem escrever aí o que vocês acham, qual o segredo da espiritualidade franciscana? Qual o segredo dessa mística franciscana? A benfeitora Joana de Ângeles, que para mim é Santa Clara de Assis, revela muito nos seus textos essa mística franciscana, esse modo de ver e de perceber o mundo franciscano. Esse modo, esse segredo franciscano, se revela na sua desapropriação. Sine próprio. Francisco agia no mundo percebendo o outro sem uma relação de propriedade. Vigorava nele, após todo o seu processo de conversão, de desafio, de desilusão, de descoberta da sua vocação, que foram 7 anos até ele se tornar aquele Francisco que a gente conhece pela literatura, mas ele agia como uma não propriedade, como condição inerente da real fraternidade. A lógica da propriedade deturpou as nossas relações, onde as relações agora são monetárias. Medimos o outro pela sua condição social, pela quantidade de propriedades que tem ou que não tem. Então, Francisco, desiludindo-se das questões econômicas e conflitos sociais de sua época, naquela lógica de propriedade que vigorava, foi viver com aqueles que não tinham nada, aqueles excluídos, aqueles abandonados, e foi se despindo, despojando-se, desapropriando-se de domínio do outro. E ele percebe, como ele chamava, que casou com a dama pobreza, a senhora dama pobreza, que a desapropriação é uma condição inerente para que as relações sejam restabelecidas nesse amplexo de fraternidade universal. Precisamos muito despojar-se de categorias, de classificações, de julgamentos, para que possamos viver uma fraternidade universal.
despojar-se de, por exemplo, discriminações sobre as outras espécies, que é chamado cientificamente de especismo, que é semelhante ao racismo, ao sexismo. É um tipo de discriminação contra as espécies não humanas. Ela está abalizada no quê? No domínio, na lógica da propriedade sobre um outro ser. Então, turma, nós que estamos vivendo na pseudo-modernidade, o que a modernidade trouxe para a gente? Trouxe muitos avanços, mas também muitas coisas que não são legais. Então, essa lógica da modernidade, uma das coisas mais graves que ela trouxe para a gente é a separação do homem com o mundo natural. Essa dicotomia, onde o homem está aqui e o mundo natural está aqui. As sociedades e cosmovisões pré-modernas não enxergavam o mundo muito assim, igual se enxergou após a modernidade ou pós-modernidade. Havia, antes da modernidade, um encantamento do homem com o mundo natural, com a natureza. Ele tinha um temor, um respeito, porque ele não tinha ainda instrumentos técnicos que pudesse domar a natureza. A partir do momento que surge o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Científica do século XVII, onde o homem é colocado no centro da Terra, onde rompe-se com a escolástica, com aquelas interpretações da vida segundo a tradição católica, o homem foi colocado no centro. E desenvolveu-se toda uma técnica, uma ciência, uma tecnociência, uma tecnocracia que permitiu que a gente dominasse a natureza, domasse a natureza. E com essa doma da natureza, com essa transformação da natureza e de suas vidas em recursos naturais, em coisas, em commodities, nós nos desencantamos da natureza. É o fenômeno do desencantamento do homem com o mundo natural. Disse Max Weber e tantos outros pensadores sobre esse desencantamento. Desencantamento abalizado nessa tecnociência. Então, nós exponenciamos a coisificação e uso da natureza. E isso fez com que a gente se distanciasse do mundo natural, percebendo um animal como um alimento, por exemplo. Animal não é comida, animal é vida. Percebendo as vidas naturais, animadas e inanimadas, como recursos, como moedas de troca. Então, precisamos muito resgatar essa espiritualidade franciscana e essas tantas outras cosmovisões aqui dentro de nós e no nosso mundo social e econômico, para que a gente possa superar talvez uma das mais graves eras da nossa história, que é essa era agora, está sendo denominada de antropoceno. Precisamos muito superar esse modelo de reducionismo cartesiano, onde a gente enxerga o outro como um recurso. E Francisco tem muito a nos ensinar sobre isso. O Livro dos Espíritos, quando nos ensina sobre a lei de conservação, e ali é trazida uma lição eminentemente franciscana, que é a lição do necessário e supérfluo, ou seja, nós invertemos a lógica. O supérfluo se tornou regra, e o necessário, a exceção. Enquanto isso, a gente destrói o planeta, uma aceleração de uma destruição biológica. Estamos vivendo uma sexta extinção em massa, já destruímos 1/3 dos animais silvestres, uma emissão cada vez maior de gases de efeito estufa, tudo por esse modo de ver o mundo como se aquelas vidas que ali tivessem fossem recursos para servir a espécie humana. Que cegueira, que ilusão nossa, que desrespeito nosso com as outras vidas. E nós, espíritas, temos lições de sobra na literatura espírita, nos convocando e nos advertindo ao modo de viver respeitoso a todas as demais vidas, porque são espíritos em evolução.
São princípios inteligentes em evolução. Estão no nosso encalço, rumando também a fase de humanidade. E do átomo ao arcanjo, assim como nós, caminham para a angelitude, para a perfeição. Por isso que a literatura espírita nos diz exaustivamente que os animais, por exemplo, são os nossos irmãos menores. E que da mesma forma que pedimos ao mais alto ajuda, nós devemos ajudar aos que em idade evolutiva inferior à nossa estão em nosso encalço. Isso é conviver em harmonia com a natureza. Sem isso, caminhamos para ilusões e grandes desastres. Por exemplo, o que estamos vivendo hoje. Covid-19. Uma pandemia anunciada, advertida, e que se faz presente aqui, ceifando muitas vidas e trazendo para a nossa sociedade terráquea lições que devemos nos esforçar para aprender. Porque essa pandemia, infelizmente, tem uma causa. E essa causa é humana, fruto do nosso modo de viver, distanciado muito desse modo de viver francescano, digamos assim. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não, né? Posso seguir. Então, turma, caminhando aqui nessa reflexão, o segredo é essa desapropriação. E trazendo um pouco sobre essa reflexão, vale a pena a gente ler aqui umas 2 ou 3 mensagens da benfeitora Joana de Ângeles, falando sobre Francisco. Então, o Divaldo Pereira Franco psicografou várias mensagens e livros da benfeitora Joana, e olha o que ela diz. Em uma mensagem que eu não conhecia muito bem, e hoje me encantei com ela. Ele, Francisco, se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Não estamos falando disso? Os biógrafos de Francisco, da época de Francisco, falavam que ele via na natureza, como estou conversando com vocês, a sabedoria de Deus. E olha o que diz Joana aqui para a gente. Está no livro Sob a Proteção de Deus. A mensagem se chama Irmão de Jesus. E ela diz que ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos, nós, vissem o Pai Criador nela refletido. Portanto, se eu olhar para a natureza como uma coisa, uma commodity, um recurso, eu não vejo ali o reflexo de Deus. Eu vejo uma coisa sem vida, sem graça. E para Deus não há nada de insignificante. Então precisamos enxergar a subjetividade, a espiritualidade, a singularidade que há por detrás daquilo que a gente tem enxergado como coisa. É muito interessante essa reflexão da Joana. E ela continua, não sei se vocês conhecem esse livro. Conhecem? Olha aqui, é o livro do César Braga Said, com Divaldo Pereira Franco, e aqui ele traz várias mensagens de Joana de Ângeles. O livro se chama Francisco Sol de Assis. Várias mensagens dela comentando o modo de ser franciscano, falando sobre Francisco. Então, dando continuidade a essa mensagem, ela diz o seguinte, vejam só, turma. Vou repetir aquela frase, hein? Ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Ok? Ele se transformou no irmão das aves. Turma do móvel, ouçam essa aqui. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Vocês não são só meros passarinhos para serem apreendidos em gaiolas, para serem utilizados como alimentos. Olha só a natureza do ser é voar, e a gente tem a coragem de aprisioná-los em gaiolas, indo em oposição totalmente à natureza e o motivo
de que aquele ser foi criado, voar e polinizar o mundo, e viver a sua vida. Então ele se tornou o irmão das aves, e ela prossegue. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo a mais bela comunhão de solidariedade que se conhece. A maior comunhão de solidariedade que se conhece. A relação de Francisco com os animais. E se der tempo aqui, eu vou citar alguns episódios da vida dele com os animais. Ele se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estelar. Irmão também dos astros. O irmão Sol, a irmã Lua, que tem um papel importantíssimo para o equilíbrio aqui do nosso sistema solar, da nossa Terra, o magnetismo da Lua, controlando as marés. O Sol, que sem ele não existiria vida aqui. Eu enxergava a sabedoria e a bondade de Deus também nos astros. Ele dialogou com todos. 2 pontos. Os ricos e os pobres. As águas e os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Então ele dialogou com todos, com o irmão Peixe, com o irmão Fazão, com a irmã Lagarta. Dialogou, falou de Deus para eles e viu Deus neles. Determinado período da época de conversão de Francisco, de uma vida mundana, ele mesmo diz assim, para uma vida entregue ao Senhor, ele se depara com um irmão leproso. Ele tinha pavor dos irmãos leprosos. Ele estava com aquelas vestimentas caras, ainda em cima de um cavalo, e depois, quando ele se torna Francisco de Assis, e na regra de vida que ele escreve para a Ordem Franciscana dos Frades Menores, está lá escrito que ninguém podia ter nenhum animal como propriedade, e ninguém podia montar em animais, a não ser em condições extremas, de doença, de enfermidade. Então, dialogou com todos. Rico tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada possuir, ora desapropriação, nada possuir. Não ter nada entre mim e o outro que me impedisse de viver em fraternidade com ele. Eu me sinto envergonhado por ser cristão, de olhar uma outra pessoa e medi-la ainda por suas condições sociais, por sua cor de pele, por sua orientação sexual, pelo seu gênero. Isso é tão inferior. Eu trabalho muito para me livrar de todo preconceito, de toda discriminação nesse meu espírito milenar que carrega tantas bagagens aí, tantas dívidas do passado. É vergonhoso para nós ainda olhar o outro e medir a nossa capacidade de se doar para ele por essas classificações sociais. A mesma coisa com os animais. Deveria ser vergonhoso para a gente olhar para um animal e vê-lo como coisa. Isso não é comungar com Deus. E ela diz mais aqui: cantor, dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, também as não humanas. Enfim, então a mensagem é grande. Ele se ergueu como ponte, vejam isso, unindo as criaturas. Por isso que eu falo do Francisco nos ensina o religar do homem com a natureza, com o mundo natural. Ele se fez ponte, unindo as criaturas. Precisamos construir pontes onde construímos muros. Um muro que nos distancia da natureza, da nossa própria natureza, e da relação fraterna com os outros seres. E, por fim, irmão de todos, o seu psiquismo prossegue envolvendo a Terra e todos aqueles que sintonizam com a sua vibração experimentam paz e se enriquecem de esperança.
Francisco é a voz da esperança, é o cantor de uma cultura de paz. E precisamos tirar isso do romantismo e fazer com que isso se torne ação concreta. Ação concreta nos espaços espíritas, por exemplo, ensinando as nossas crianças, desde a evangelização infanto-juvenil, a respeitar os animais, a respeitar a natureza e não tratá-las como coisas. Precisamos melhorar as nossas cantinas, oferecendo uma alimentação vegetariana estrita, pura, porque uma alimentação à base de animais tem destruído o planeta e a nossa saúde. Não faltam advertências dos bons espíritos e, sobretudo, da ciência nos alertando a esse problema que estamos vivendo, sobretudo causado pela pecuária e pelo agronegócio. Precisamos muito tornar esse romantismo franciscano numa ação concreta. A lei de conservação em ação concreta no nosso coração e em nossos espaços. Porque precisamos aprender e ensinar um modo de viver que respeite todas as vidas, enxergando a sabedoria e a bondade de Deus nas demais criaturas. Mônica, você me relembra, por gentileza, até que horas eu posso ir? Eu acho que é até 20 horas ou 19h50. Essa é a minha dúvida. Mas, enfim, e Joana diz mais nessa mensagem sublime que Francisco, por fim, é o irmão de Jesus, como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco, nestes dias tumultuosos, ergue tua doce voz e canta outra vez aos ouvidos surdos da humanidade o teu hino de bênçãos e de louvor, intercedendo junto ao teu irmão por nós todos, os pobres filhos do Calvário. Mensagem chamada Irmão de Jesus. Se tornou irmão da natureza, porque se tornou irmão dos animais, irmão das águas, irmão de todos os seres que coabitam conosco nessa comunidade de vida que é o ecossistema Terra. Posso ir até 20 horas, né, Mônica? Então tá bom. Então, seguindo aqui na nossa reflexão, vamos a mais uma mensagem de Joana. Joana vai dar todo o tom aqui da nossa conversa hoje. Então, olha o que ela diz agora em outra mensagem, psicografada por Divaldo, lá em Assis, na Itália. Uma mensagem de 3 de junho de 2009. Ela diz assim: na tua simplicidade santa, cantaste um hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente de irmãs. Já vimos o sentido de irmão, de irmã, para Francisco. E ela está aqui, ó, na sua santa simplicidade, cantou o seu hino de louvor, como irmão de Jesus, a todas as criaturas, como temos visto. E ela segue agora em outra mensagem de 2013, também por Divaldo, e diz assim, essa daqui é fundamental para a nossa conversa. O mundo sente saudades de Pai Francisco. Anela é deseja, por ouvir novamente a sua canção de ternura, dedicada a todos os irmãos da natureza. O mundo deseja ouvir mais uma vez Francisco. Várias mensagens de Joana, ela diz, volta, Francisco, e canta de novo teu louvor a todas as criaturas. E nessa mensagem, ela fala, canta de novo com sua ternura a todos os irmãos da natureza, nos chamando de irmãos da natureza, porque assim o somos. Temos toda a vocação de agirmos como irmãos da natureza. Precisamos dilatar, ampliar essa percepção de ver Deus no outro, mesmo nos não humanos. E esse clamor de Joana, volta Francisco, vai além, porque em muitas mensagens, ela mesma diz que no período de transição planetária, o Manuel Filomeno de Miranda, em outras obras
psicografadas pelo Divaldo, diz também da aproximação de Francisco por aí. Então, precisamos respeitar e incentivar muito os movimentos de proteção dos animais e da natureza. E precisamos abraçar esses movimentos, essas percepções, para que a gente mude o quadro grave que estamos vivendo na atualidade. Nós temos falado muito de data, o movimento espírita falou muito de data limite, não foi? Então, mas houve uma data limite que falamos pouco. A ciência estava advertindo de uma data limite que era 2020. Milhares de cientistas assinaram diversos protocolos, desenvolveram diversos artigos científicos alertando que 2020 era o ano crucial de inflexão de uma descida ambiental ou uma possível estabilização e ascensão gradativa. Protocolos foram firmados pelas nações para respeitar algum limite ali de emissão de gases de efeito estufa e, infelizmente, não cumprimos um protocolo sequer. A data limite de 2020 chegou frustrada no que tange o nosso modo de agir com o mundo natural, com as demais espécies. E 2020 é marcado, então, por essa pandemia, que em 3, 4, 5 meses, 4 meses de pandemia, já trouxe um respiro para o planeta, mas não romancemos isso. Isso não resolve o problema de emissões, de destruição da biodiversidade do planeta. Mas trouxe um respiro contra a nossa vontade ainda primitiva. Porque enquanto podemos agir como temos sido, estamos devastando a natureza. E agora, compelidos de não poder ser como temos sido, a Terra começa a respirar. Começam animais a ocupar espaços antes dominados pelos seres humanos. Algumas águas, rios, mares começaram a clarear. A vida começou a reflorir, porque não estamos podendo ser o que temos sido. E como vamos agir agora, após a pandemia? Durante mesmo a pandemia, vamos voltar a ser o mesmo que somos? Destruindo a biodiversidade da Terra? E como eu posso agir para não destruir a biodiversidade da Terra? Mudar os nossos hábitos. Há muito que podemos fazer. Melhorar a nossa alimentação, tratar do nosso lixo, só consumir de maneira consciente produtos ecológicos que respeitem o meio ambiente, a natureza, a sua resiliência, só consumir de empresas éticas, votar tão somente em candidatos comprometidos com a causa animal e ambiental, enfim, se informar e agir de maneira que sejamos agentes ativos de uma harmonia com a natureza. Senão todos os nossos discursos de amor caem por terra. Clamamos amor a Deus. Pregamos o amor às criaturas. E não agimos com amor nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia. Então precisamos de coerência. E Francisco e Jesus são as vozes da coerência. O que eles pregavam, eles viviam. O que eles viviam, eles pregavam. Então, precisamos ouvir esses alertas dos bons espíritos e modificar os nossos hábitos, as nossas estruturas sociais, as nossas práticas espiritistas e outras práticas de companheiros que acompanham o meu trabalho, que não são espíritas. Enfim, melhorar muito a nossa condição de vida, a nossa maneira de olhar o outro e de se relacionar com o outro, humano e não humano. Então, turma, a Joana de Ângeles, então 2020 foi essa data limite. Outras pandemias já ocorreram, né? Teve o SARS-CoV lá em 2002, que irrompeu da China também, através do civeta, né? Que é um tipo de mamífero. Nós tivemos depois, em 2003, o MERS-CoV,
que oriundo dos dromedários no Oriente Médio, e agora, em 2020, o SARS-CoV-2, que gera a doença Covid-19, fruto também de uma prática muito nociva à natureza, que é a criação e consumo de animais. Onde há força, nós extraímos esses animais do seu habitat natural e comercializamos, abatemos, consumimos, e daí surgem as zoonoses, que tem causa também nos desmatamentos, e desequilibramos a lei natural e prejudicamos a nós mesmos, infelizmente. Por isso que o modo de viver franciscano é urgente, é para agora, com passos gradativos e com muita alegria, muitos sabores, a gente consegue viver, sim, dentro do limite, do necessário e do possível, uma harmonia maior com a natureza. Comungando com Deus. Comungando com Deus. Então, o modo de viver franciscano é uma denúncia profética à modernidade. A maneira como temos vivido, como temos nos relacionado com os animais. E seguindo na nossa conversa, eu vou contar para vocês alguns causos, não vai dar tempo, né? Mas um ou dois, pelo menos, eu conto para vocês de Francisco com os animais, para vocês verem como é atual algumas coisas que ele fez naquela época. Se antecipou a muitos conceitos modernos nossos. Então, deixa eu olhar aqui, Edna dizendo, né, não podemos voltar ao que era antes. Exatamente. O problema é o normal, né? O normal nosso que é o problema. Então, não podemos voltar ao normal, porque é no normal que está o problema. Então, há vários episódios de Francisco muito interessantes, de Francisco com a irmã Cigarra, com o lobo de Gúbio, com o irmão Peixe, enfim, com as rolinhas, com os cordeirinhos, episódios assim fantásticos de sua vida, que nos ensinam muito. E também o Cântico das Criaturas, que é o famoso louvor a todas as criaturas. Mas vamos lá. Vamos... outra frase de Joana, para a gente ler o primeiro causo de Francisco. Essa é muito boa também. De 2009, psicografia de Divaldo. O mundo moderno necessita de ti com muita urgência. Olha aí, eu só estou parafraseando o que disse a Joana, né, quando eu falo dessa urgência. Olha, Joana, uma das embaixadoras de Jesus aqui na Terra. O mundo moderno necessita de ti com muita urgência. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas, como fizeste naqueles dias. E vamos ver como ele fez naqueles dias. Reuniu todas as criaturas, qual foi a palavrinha que usei? Numa horizontalidade, não hierárquica. Então, o conto da irmã Cigarra é muito, muito emblemático, mas deixa eu pegar o do irmão Peixe. Do Lobo de Gúbio também é emblemático, vocês devem conhecer, mas do irmão Peixe é interessante porque é pouco falado, então deixa eu falar desse. Então, tem uma biografia de Tomás de Celano, aquela primeira que eu contei para vocês, e lá no capítulo 21, o título do capítulo é assim: Como devolvia os peixes vivos ao lago. Olha só, hein? Nós estamos, na modernidade, ceifando trilhões de toneladas de peixes todos os anos para consumo humano. Já temos mais de 500 zonas mortas nos oceanos. Devastamos as vidas marinhas ali com a pesca industrial, que vai demorar, sei lá quantos séculos, para se recompor. Se não frearmos, se não acabarmos com isso, como será a condição de vida aqui na Terra? E quem é o irmão Peixe? A ciência já está nos dizendo tantas vezes. O próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec vai comentar sobre os animais, eles respondem: vocês acham que os animais não se comunicam? Que os peixes não se comunicam? Há um tipo de comunicação entre eles. Século XIX, o Livro dos Espíritos falando isso. Então, o irmão Peixe é senciente, sente dor,
têm células aqui, ó, na boquinha, muito sensíveis, e sofrem muito com as pescarias. Então, olha só, vamos ver Francisco com o irmão Peixe. Diz Celano, idêntica afeição nutria pelos peixes, devolvia à água vivos os peixes capturados e recomendava-lhes que não se deixassem apanhar de novo. Olha, né? Que sensibilidade. Conversando com o peixe. Alguém de boa vontade dava para Francisco um peixe para ele se alimentar. E ele, nessas ocasiões, devolvia a água gentilmente, ainda conversava com o peixe. Olha, irmão peixe, irmã tainha, não se deixe apanhar, seja esperta. E olha só, como precisamos, né, modificar as nossas relações com as vidas marinhas. Até mesmo porque Emmanuel diz, lá em 1941, no livro O Consolador, questão 129, que não necessitamos de consumir nenhum animal para obter os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência. Emmanuel diz, lá em 1941, que é um erro de enormes consequências consumir os animais. Então, é bem significativa essa lição de Francisco de Assis. E mais uma, para a gente concluir, porque faltam 5 minutos. Deixa eu ver se alguém disse algo aqui. Breno, né? Breno é um querido amigo. José Cláudio de Macaé, José Cláudio, querido. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Tem uma lição linda, que essa lição aqui revela aquela horizontalidade que conversamos. Humano, não humano, em grau de horizontalidade. Então, essa daqui está em outro livro chamado Fiorés, que são as florinhas de São Francisco. Um livro da época medieval, lá no século XIV, que trouxe vários contos, relatos da vida de Francisco. E lá tem um capítulo que fala como um jovem deu a Francisco umas rolinhas e eles a pôs em liberdade. Essa é linda, gente. Então tinha um moço caçado umas rolinhas e levava-as a vender. Encontrando São Francisco, ele pôs-se a olhar para as rolinhas com olhos de compaixão, compadecido com aquela situação dolorosa das rolinhas, dos pássaros aprisionados. E ele disse ao jovem, ó bom moço, rogo-te que me deis estas aves tão mansas e inocentes, para que não venham a cair em mãos cruéis que as matem. Ele falou com tanta ternura que, imediatamente, aquele jovem, inspirado por Deus, entregou-as todas a São Francisco, que as recolheu no seu regaço e, falando com elas, dizia-lhes. Ele sempre conversava com os animais porque via ali um irmão. E disse, ó irmãs minhas, quero livrar-vos da morte e fazer-vos os ninhos, para que deis fruto e vos multipliqueis. E São Francisco a todas fez ninho. Olha só, né? Francisco um ativista pelos direitos animais. Resgatou aqueles animaizinhos, fez ninho ainda para eles e conversou com eles sobre o Evangelho. E ao jovem, ele conversou com as rolinhas, acolheu-as. E ao jovem ele disse, olha a maneira de lidar com o outro, mesmo naquilo em que você não concorda com o outro. Não precisamos, para discordar, agredir uns aos outros. Então, ele discordava daquilo que o irmão estava fazendo com os passarinhos. E ele agora disse assim para esse irmão. E ao jovem que lhes havia dado as andorinhas, disse Francisco, ainda hás de ser frade nesta ordem e servirás a Deus. Tamanho magnetismo, tamanho amor, tamanho empatia com aquelas palavras que diz aqui o Fioretti. E assim o foi, porque o referido jovem se fez frade e viveu na ordem com grande santidade. Motivado, entusiasmado por aquele exemplo de Francisco e por aquele respeito de Francisco com ele, esse irmão entrou para a ordem franciscana e foi um dos maiores exemplos de santidade naquela época.
Então, olha aí, o respeito ao não humano e o respeito ao humano em grau de horizontalidade. Por quê? Porque todos somos irmãos perante Deus e todos merecem igual respeito. Chegamos ao fim, são 7h59. Eu gostaria de concluir com uma frase de Francisco também. Agora é uma frase dele, que está registrada também em uma de suas obras, e ele disse no fim da sua vida, conforme o registro aqui agora de Boaventura, também um de seus biógrafos, o segundo biógrafo de Francisco, lá no século XIII. E é um convite para todos nós, essa frase dele, gosto sempre de concluir com ela. E ele diz assim: irmãos, comecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Ele que se doou tanto, né? Comecemos. E ele se inclui, pois até agora pouco ou nada fizemos. Que nos sirva de estímulo para que sejamos instrumentos de vossa paz. A paz de Deus, a paz da natureza, a paz das criaturas humanas, das criaturas não humanas. Que nos coloquemos na condição de instrumentos do amor, não como instrumentos da violência. É isso que queremos, é isso que buscamos, é isso que desejamos do fundo do nosso coração. Então é essa a exposição de hoje e eu vou concluir com uma prece. Não é isso, manhã? Posso fazer a prece agora para concluir, né? E concluo agradecendo muito a todos e todas essa oportunidade maravilhosa de enriquecer aqui as nossas almas com estes saberes. Peço desculpas sempre por alguma coisa e agradeço demais realmente a essa oportunidade. Então vamos fechar os nossos olhinhos para fazermos a nossa oração, louvando a Deus, louvando a todas as criaturas irmãs, pedindo ao Senhor da vida, à Senhora da vida, que nos dê forças, que ilumine a nossa consciência e os nossos sentimentos, que fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa boa vontade, o nosso ânimo, nos traga saúde, imunidade física e espiritual, e que nos ajude, sobretudo, a olharmos os nossos irmãos e irmãs, humanos e não humanos, com valores em si mesmos, como vidas em abundância, como irmãos de um mesmo Pai. E que tu, Jesus, nosso mestre, Pai adotivo, nos ajude ainda mais a aproveitarmos esses tempos desafiadores de pandemia, de revermos as nossas práticas e hábitos, e que finalmente possamos dar os primeiros passos em prol de uma vida de mais harmonia com todas as demais vidas. Que possamos contemplar a beleza de uma flor, de um vento, de uma água, a beleza de uma ave, de um cão, de um gato, de um boi, de uma galinha, de um porquinho. Que possamos enxergar a todos e todas como irmãos. E aprender ao nosso Pai Francisco de Assis essa mística franciscana de viver em harmonia com todas as vidas que importam tanto como a nossa. Gratidão sempre, Senhor, por todas as coisas, e que assim seja, graças a Deus. Então é isso, turma. Gratidão sempre.
e sigamos, sigamos, Pace Bene.